Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto sobre Jericó, mas conta tão pouco sobre como as pessoas viviam lá? A Bíblia menciona Jericó mais de 70 vezes, mas de uma forma muito específica. Ela nos dá pistas precisas sobre alguns aspectos da cidade, enquanto permanece completamente silenciosa sobre outro. E hoje você vai descobrir exatamente o que sabemos sobre Jericó, segundo as Escrituras. Jericó tinha um apelido que revelava seu maior tesouro, Cidade das Palmeiras. É assim que Deuteronômio 34:3 se refere a Jericó quando Deus mostra a terra prometida para Moisés antes de sua morte. Não era apenas um nome poético, era uma descrição prática de algo que fazia Jericó única no meio do deserto. Palmeiras significavam água, e água significava vida. A Bíblia coloca Jericó numa posição geográfica muito específica, nas campinas de Moabe, conforme Números 22.1, próxima ao Rio Jordão. Quando você entende que a região é descrita como um lugar onde havia campinas, ou seja, planícies férteis, fica claro por que Jericó se tornou tão importante. Nas campinas era um oásis no meio da aridez. Mas a Bíblia não descreve Jericó apenas como um lugar bonito. Ela a apresenta como uma cidade estratégica, um ponto de passagem obrigatório. Em Josué 2:1, vemos que era necessário enviar espiões para reconhecer Jericó antes de qualquer tentativa de conquista. Isso indica que a cidade controlava rotas importantes. A localização de Jericó não era acidental. Segundo as Escrituras, ela ficava defronte de Jericó, uma expressão que aparece várias vezes quando a Bíblia descreve o acampamento israelita do outro lado do Jordão. Isso nos mostra que Jericó estava numa posição visível e dominante no vale. O que mais impressiona é como a Bíblia descreve a chegada dos israelitas à região. Em Números 26:3, lemos sobre o censo feito nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. A cidade era um ponto de referência tão importante que servia para localizar outras atividades e eventos. As palmeiras de Jericó não eram apenas decoração. Elas indicavam que a cidade tinha recursos hídricos suficientes para sustentar uma população grande. E a Bíblia confirma isso quando mostra que Jericó era uma cidade fortificada e populosa, capaz de resistir a cercos e manter exércitos. Mas havia algo sobre Jericó que a tornava ainda mais especial aos olhos de Deus. A cidade estava no caminho direto entre a escravidão no Egito e a liberdade na Terra Prometida. Não era possível chegar à herança divina sem passar por Jericó. E isso transformava a conquista da cidade em algo muito maior que uma simples batalha militar. Era um teste de fé que determinaria se os israelitas realmente confiavam nas promessas de Deus. A Bíblia descreve as muralhas de Jericó com uma palavra que significa terror. Em Josué 2:9, quando Raabe fala com os espiões israelitas, ela usa uma expressão específica: o pavor de vocês caiu sobre todos nós. Mas o texto original hebraico é ainda mais forte. Indica que o terror estava relacionado diretamente com a impossibilidade de vencer aquelas fortificações. As muralhas de Jericó eram o orgulho da cidade e também sua maldição. Josué 6:5 nos dá o único detalhe técnico que a Bíblia oferece sobre essas fortificações. Elas eram altas o suficiente para que sua queda criasse uma rampa para os soldados subirem. Isso sugere muralhas de altura considerável, construídas com pedras pesadas que, ao caírem, formariam um monte de escombros.
A Bíblia também revela algo surpreendente sobre a arquitetura de Jericó. Havia casas construídas na própria muralha. Josué 2,15 menciona que a casa de Raabe ficava no muro da muralha e que ela desceu os espiões por uma janela. Isso nos mostra que as fortificações de Jericó não eram apenas paredes defensivas, eram estruturas habitáveis. Pessoas moravam dentro das muralhas. Essa informação bíblica revela algo importante sobre a sociedade de Jericó. Se havia casas construídas nas muralhas, isso indica que o espaço dentro da cidade era limitado e disputado. As famílias que moravam nas fortificações provavelmente eram de classe social mais baixa, vivendo na parte mais perigosa da cidade. Quando a Bíblia descreve o cerco em Josué 6:1, usa uma expressão que indica isolamento total. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. As muralhas não eram apenas defesa contra ataques, eram prisões que podiam transformar a própria proteção em armadilha. O texto sagrado não especifica quantas muralhas Jericó tinha, mas Josué 6:20 fala das muralhas no plural. As muralhas caíram. Isso sugere um sistema defensivo complexo, possivelmente com múltiplas camadas de proteção. Mas o mais impressionante sobre as muralhas de Jericó não é sua construção, é sua destruição. A Bíblia descreve o colapso das fortificações de uma forma única em toda a Escritura. Não foi um ataque militar convencional. Não foram arietes, catapultas ou sapadores. Foi o som de trombetas seguido por um grito coletivo que fez as pedras desabarem cada uma no seu lugar, conforme Josué 6:20. Essa descrição bíblica indica que a queda das muralhas foi instantânea e completa. Não foi um colapso parcial que exigiu combate adicional. Foi uma destruição total que deixou a cidade completamente exposta e indefesa. As muralhas que deveriam proteger Jericó por séculos caíram em questão de segundos. E quando as pedras pararam de cair, uma nova realidade se estabeleceu. A cidade que se orgulhava de ser impenetrável havia descoberto que não existem fortificações capazes de resistir ao poder de Deus.